Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do 3. Você já ouviu falar na história de Davi e Golias? Até seu filho de 1 ano já ouviu, né? Então nós vamos ouvir mais uma vez, né? E eu creio que Deus vai te falar uma coisa nova, você crê? Eu creio sim. Versículo 3, capítulo 17, primeiro livro de Samuel. Diz assim: e os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Repita assim: diante dele ia o escudeiro. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, é a tua santa palavra que nos alcança no primeiro dia de uma nova semana, nas primeiras horas desse novo dia. Oh meu Deus, como isso é bom, como isso é importante, Senhor, para a caminhada de cada um de nós. Ser alcançado por aquele alimento que de fato tem o poder de levantar o caído, de pôr de pé o abatido, de dar vigor a quem não tem nenhum, de nos dar uma direção, de nos fortalecer de dentro para fora. Ah, se não fosse a palavra do Senhor na vida de cada um de nós que aqui está, as lutas, os problemas do dia a dia já teriam causado a nossa destruição. Mas a palavra do Senhor tem sido o nosso sustento, a palavra do Senhor tem sido para nós renovo e fortalecimento, e nessa manhã não será diferente. Nós decidimos começar essa semana da melhor maneira possível, e não há melhor maneira do que se assentar para ouvir os ensinamentos do Senhor. Nós queremos de verdade, de fato ouvir. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Um monte de um lado, um monte de outro e um vale no meio. Há um tempo atrás disso aqui, Deus já havia dado uma direção para Samuel. Samuel estava com o coração muito angustiado, muito entristecido. E Samuel estava rejeitando algo que estava acontecendo, mas existem coisas que não tem jeito, vão acontecer. E o que é que Samuel estava rejeitando? Saul foi ungido por ele. Deus conduziu Saul até a casa de Samuel e fez o azeite ser derramado sobre a cabeça de Saul na casa de Samuel. Então Samuel ungiu o primeiro rei sobre Israel. Isso era um peso de responsabilidade muito grande, e foi como um bálsamo para o coração dele, porque na mente dele, no coração dele, o povo havia rejeitado ele. Porque o povo olhou para as nações vizinhas e começou a dizer assim: ó, nós queremos um Deus que se assente no trono da terra. Nós queremos ter um governo como as outras nações têm. Eles viviam na teocracia, onde Deus era o rei. Mas eles queriam agora um rei que eles pudessem chegar diante dele ali na terra. Eles queriam imitar as outras nações. E é impressionante isso, quando eles começam a se comparar com as outras nações, começa a vir ruína sobre eles. Que toda comparação vai gerar limitação e também frustração. Eles ficam frustrados porque começam a se comparar com as nações vizinhas, e as nações vizinhas têm um rei lá e eles não têm aqui. Só que bastava a eles levantar a cabeça e entender que o rei deles, o trono está no céu, mas eles não.
Eles começam a rejeitar, eles começam a reclamar, e eles vão até Samuel, que tinha um ministério tríplice na época, era sacerdote, profeta e juiz. Eles vão até Samuel, pressionam Samuel e começam a dizer: nós não queremos ser governados por você, nós não queremos ser julgados mais por você, e também nós não queremos ser julgados pelos teus filhos. Nós queremos um rei, nós queremos um rei como as outras nações têm. Aquilo entrou cortando o coração de Samuel. Decepção, ingratidão. Samuel não estava bem não. Aí Samuel foi falar com Deus, e quando Samuel foi falar com Deus, Deus perguntou para Samuel: você é rei? Não. Então não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles estão rejeitando a mim, mas vamos dar a eles um rei do jeito que eles querem. E aí Deus vai direcionar a situação para que Saul receba essa unção. Samuel vai ungir Saul. Saul governa, Saul se perde, Saul não busca a Deus, começa a dar tudo errado, até que Deus rejeitou Saul. E quando Deus rejeitou Saul, lá vem Deus até Samuel de novo. Deus vai até Samuel e diz: olha, levanta, vai até Belém, porque eu já decidi que vou levantar da casa de Jessé um rei para o lugar de Saul. Só que antes de Deus declarar isso, Deus fala assim para ele: ó, até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Samuel queria fazer de tudo para manter Saul no trono, porque na cabeça dele é o seguinte: se Saul está dando errado, a culpa também é minha, porque fui eu que ungi Saul. Então ele fica decepcionado porque aquilo está dando errado. Só que Deus já havia rejeitado a Saul, gente. E se Deus rejeitou, não adianta. Se Deus colocar a mão para pesar, não tenta você aliviar. Não tenta colocar de pé quem Deus decidiu que vai manter no chão por um tempo, senão você acaba caindo junto. Cuidado com isso. Deus rejeitou Saul e decidiu levantar Davi. Aí vai Samuel para a casa de Jessé. Na casa de Jessé você sabe o que acontece. Os filhos de Jessé estavam em casa, menos o menor, que era Davi. Davi, aquele pai, preferia esconder. Aquele pai não tinha orgulho de Davi, então preferia esconder Davi de trás das ovelhas malhadas, que não tinham valor nenhum. Aquilo que não tinha valor nenhum, não servia para nada, ele colocava Davi atrás disso ainda. Então Samuel chega na casa de Jessé, quando bate os olhos em Eliabe, ele diz assim: ó, certamente estou diante daquele que Deus escolheu para ser rei. Só que Deus, quando o enviou para lá, disse assim: ó, vai na casa de Jessé e eu te farei saber quem é o escolhido. Só que quando Samuel chega lá, Samuel quer inverter. Deus disse: ó, sou eu, Deus, que vou fazer você saber quem é o escolhido. Quando Samuel chega, ele quer dizer para Deus quem deve ser o escolhido. É Eliabe. Aí Deus olha para ele e diz: ei, não atente para a estatura dele não, porque eu já o rejeitei. E quando Deus vai usar a palavra rejeitar para Eliabe, Deus vai usar lá no original Meaz. Meaz é coração orgulhoso. Esse rapaz tem um coração orgulhoso, por isso eu não escolhi ele não, pelo contrário, eu rejeitei ele. Não é esse. Passam todos os filhos e não é nenhum dos que estão dentro da casa. Havia uma lista então, de modo que nessa lista há uma ordem sequencial. Vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Todos que estão na lista de Jessé, que é o pai, passam diante de Samuel. E Deus vai dizendo: não, 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 não. Deus disse não para todos. E é interessante que quando acaba a lista de Jessé, e Deus não confirmou em ninguém ainda a unção, aí Samuel vai perguntar para Jessé: acabaram os mancebos? Aí Jessé vai dizer: não, falta o menor, está lá no campo apacentando o rebanho. Aí Samuel levanta a voz e diz: ninguém se assenta à mesa antes dele chegar. Eu quero que você comece a se lembrar de um salmo nessa fala dentro da casa de Jessé. Ó, ninguém se assenta à mesa antes dele chegar. Vai lembrando de um salmo aí bem conhecido.
Porque é interessante que Davi não estava na lista de Jessé, mas Davi era o único que estava na anotação de Deus. Na anotação de Deus não tinha nenhum daqueles que estava na lista de Jessé, e na lista de Jessé não tinha o nome que estava na lista de Deus. Deus não vê como o homem vê, não decide como o homem decide. Aí mandam chamar Davi. Quando Davi chega na casa, Davi para na porta. A casa é dele, é do pai dele, mas ele para na porta, ele não entra. Que filho é esse que não tem liberdade para entrar na casa onde mora? É porque Davi não era bem recebido, nunca foi. Então Davi não ousa entrar na casa que ele mora. Ele para na porta, esperando que alguém o autorize. Aí o texto vai dizer que Samuel fez Davi entrar. E quem estava de pé? Quando Davi está passando pela porta, estão todos os irmãos dele de pé, ao redor da mesa. Ao redor da mesa estão todos os irmãos de pé, porque Samuel diz: ninguém senta à mesa antes dele chegar. Conseguiu lembrar do salmo agora? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Você entendeu ou não? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Aquela mesa, eles pensavam que era para eles, mas na verdade naquela mesa era Deus que havia preparado para Davi, para honrar ele naquele dia. Davi entra, eu fico imaginando o coração dele acelerado. Samuel manda que ele se prostre, se coloque de joelhos, pega o chifre cheio de azeite e derrama sobre a cabeça dele, até cair. Agora entenda, lembra de novo do Salmo 23? Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. O Salmo 23 é uma menção do que aconteceu com Davi dentro da casa dos pais dele, no meio dos irmãos dele. Porque é duro o que eu vou dizer, mas por vezes aqueles que se levantam para se tornar seus adversários são de dentro da própria casa. Davi foi ser ungido no meio dos irmãos. Só que Davi vai ser ungido e volta para o campo para continuar cuidando de ovelhas. Que quem sabe que tem promessa de Deus não precisa ter pressa, só precisa confiar. Davi volta para fazer o que tem que fazer. Davi não vai lá requerer trono. Davi poderia chegar lá com a cabeça ainda cheia de azeite e dizer: olha, Deus me ungiu, agora sai fora, Saul, que o negócio é comigo. Ele podia requerer o trono, mas ele não fez isso. Ele entendeu uma coisa: se Deus me ungiu, na hora certa, Deus me coloca lá. Ele volta para o campo e tal. Aí um belo dia, ele chega em casa, o pai dele vai dizer assim para ele: prepara queijos, prepara alimentos, e vai dizer assim para ele: ó, toma aqui esses queijos, esses alimentos, leva lá no campo de batalha, leva lá próximo ao Vale do Carvalho, está acontecendo um conflito lá, leva, dá a seus irmãos, mas dê também ao capitão do exército e entregue ao rei. O que Jessé está fazendo? Jessé está bajulando a autoridade do exército e também o rei de Israel, que era Saul. Bajulando para quê? Para que os filhos deles que estão no exército tenham lugares privilegiados lá dentro. Jessé estava bajulando. Aí Davi pega os queijos, pega o alimento e vai. Quando Davi chega lá, de um lado do monte Israel, do outro lado do monte os filisteus, e no meio tem um vale. Quando Davi chega, a primeira pessoa com quem Davi se depara é com o irmão dele, Eliabe. Quando Eliabe vê Davi chegando na guerra, Eliabe pergunta: está fazendo o que aqui, menino? Cadê aquelas poucas ovelhas malhadas que você cuida? Menosprezando, dizendo: olha, você não tem valor nenhum, rapaz. Você fica lá cuidando de poucas ovelhas malhadas. O próprio irmão menosprezando. Só que vai ver o que está escrito no texto. Davi não discutiu, Davi não bateu boca, Davi não argumentou, Davi não disse, porque Davi poderia agora dizer para ele: rapaz, pior é você, Deus não escolheu você na nossa casa, Deus escolheu foi a mim. Você ficou sem azeite na cabeça, e a minha cabeça jorrou azeite naquele dia, derramou azeite até o chão. Eu sou escolhido e você não é. Mas Davi não discutiu. Davi não discutiu com o irmão. Davi sabia que a guerra dele não era contra o
irmão. Vamos lá? Estou começando ainda. Davi sabia que a guerra dele não era contra o irmão. Então Davi se esquiva, está no texto, Davi se esquiva do irmão, sai de perto. Por quê? Bater boca com quem não é o alvo é pura perda de tempo. Quem perde tempo discutindo com quem não é para discutir somos nós. Quem perde tempo se estressando com indiretas de internet somos nós. Quem perde tempo com indiretinha lá no grupo de WhatsApp da família somos nós. Davi não. Davi se esquiva, sai fora do irmão, vai até o rei. Só que nesse caminho até o rei, Davi pergunta para 3 pessoas: o que se dará àquele que derrotar esse gigante? E Davi vai ouvir a mesma resposta 3 vezes: isenção de impostos sobre esse homem, sobre a sua descendência, e também um direito de se casar com a filha do rei. Davi pergunta 3 vezes, e 3 vezes a resposta é a mesma. Davi vai até Saul, e quando Davi chega até o rei, ele vai ter acesso ao rei. Quando ele chega até o rei, ele vai dizer para o rei: eu vou contra esse homem. O rei olha para ele e diz: menino, você é jovem, e esse gigante aí é homicida, desde a mocidade dele, já está acostumado a matar, você é só um menino. Aí Davi diz assim: ô rei, eu só vou te dizer uma coisa, teu servo aqui estava no campo cuidando das ovelhas, apareceu um leão para devorar minhas ovelhas, eu enfrentei um leão e rasguei ele no meio, apareceu também urso lá, e eu matei o urso também. Sabe aquelas guerras que você vence sem ninguém ver? Eu vou repetir, sabe aquelas guerras que você vence sem ninguém ver? Vai chegar a hora que Deus vai mostrar para você por que aquelas guerras aconteceram na sua vida. Aquelas guerras vão te respaldar para guerras maiores. Aquelas guerras pequenas que você enfrentou, onde ninguém enfrentaria, onde qualquer um fugiria, mas você foi lá e bateu de frente, você foi lá e fez a sua parte. Elas vão te respaldar para Deus te colocar diante de cenários mais desafiadores, só para te honrar. Davi tinha uma certeza: Deus é comigo, porque se Deus não fosse comigo eu não mataria leão, se Deus não fosse comigo eu não mataria urso. Então se Deus é comigo, não importa se é leão, se é urso ou se é um gigante, vai ter que cair diante do Deus que eu sirvo. As minhas vitórias de ontem me capacitam para entender que essa guerra de hoje também irei vencer. Os desafios que sobressaí ontem também me dão respaldo para entender que o Deus que me levantou lá e me fez vencer lá, também me fará vencer hoje. Então olha aqui para mim, não fica com medo do que você está passando não, é só mais uma parte do testemunho que Deus decidiu escrever. Eu vou contra ele, eu vou enfrentar ele. Mas aí tem um negócio no texto que a gente leu, que talvez você nunca tenha observado. A Bíblia vai dizer como que Golias estava, a altura dele, quase 3 metros de altura. E vai dizer também como ele estava: um capacete de bronze, até os pés dele eram protegidos pela armadura. Os pés, a canela, o peito, a cabeça. Ele tinha uma armadura que protegia todo o corpo dele. Mas não é só isso, porque isso eu já falei aqui. Ele tinha uma lança, e a ponta dessa lança era bem aguda. E como ele tinha quase 3 metros de altura e era forte, ele poderia arremessar aquela lança de uma distância bem grande. Ele também tinha uma espada, e a espada dele era maior do que a espada dos outros. Por quê? Da capacidade dele física de segurar uma espada maior. Então a espada dele poderia ser maior do que a dos outros, tinha como ser, porque ele era maior do que todos os outros. Então Golias estava totalmente paramentado, estava pronto para matar. E ele ficava do outro lado gritando: me dá um homem, me dá um homem, me dê um homem de Israel para que me enfrente. Vem aqui, vem, manda um homem para cá. A guerra não seria entre os 2 exércitos, a guerra seria entre 2 homens, cada homem representando o seu exército. O homem que vencesse a guerra, isso simbolizaria que o exército a quem ele pertencia venceu a guerra. Não era uma guerra de todos contra todos, era uma guerra de um contra um. Um contra um.
Então Golias está gritando e dizendo: me dá um homem. E 40 dias Golias ficou fazendo isso. E fazia isso 2 vezes por dia, está na Bíblia. Então 80 vezes Golias gritou: me dá um homem. E do outro lado, silêncio, medo, trava. Durante 40 dias ele fez isso. E a Bíblia vai dizer que Golias começou a descer. Um monte de um lado onde estava o exército filisteu, um monte do outro onde estava o exército de Israel. De um monte, Golias gritava para quem estava no monte de cá. Só que como ninguém aqui se apresentava, a Bíblia diz que ele começou a descer para chegar até o vale, para ir em direção ao exército daqui. Agora entenda, se Golias está descendo e Davi está aqui em cima, por maior que Golias seja, Davi ainda está olhando para Golias de cima para baixo. E como você olha para o teu problema, vai definir se você vai enfrentá-lo ou você vai se acovardar e se esconder dele. Quando Davi olha, Davi não está vendo um gigante, Davi está vendo só mais um para o Deus que ele serve tirar do caminho dele. Só que olha o que está no texto, que eu ainda não falei, vou falar agora. A Bíblia diz que na frente de Golias tinha alguém. Na frente de Golias tinha o seu escudeiro. O que era o escudeiro? Era aquele que carregava as armas do guerreiro. Então entenda, a primeira pessoa que está na frente de Israel, do exército de Israel, não é Golias. O primeiro é o escudeiro. Davi olha, mas quando Davi olha, na frente de Golias tem o escudeiro. Só que Davi entende: a minha guerra não é contra ele, a minha guerra é contra aquele que está por detrás dele. Estou começando. Davi olha, Davi não é cego, Davi está vendo esse escudeiro, mas Davi não enfrenta o escudeiro, Davi não joga uma pedra no escudeiro, Davi não dá um tapa nesse escudeiro, Davi não grita com esse escudeiro, Davi nem pronuncia palavra alguma na direção do escudeiro. Perceba que quando Davi vai falar, Davi fala com Golias. Davi diz para Golias: você vem contra mim, todo armado aí, eu vou contra você, em nome do Deus de Israel. Davi não está falando com o escudeiro, mas quem está na frente é o escudeiro. Mas Davi entende: a minha guerra, a minha luta não é com esse que está na frente, a minha guerra e a minha luta é com aquele que está por detrás dele. Então eu vim aqui para te dizer, e já vou terminar, comecei e já vou terminar, eu vim aqui para te dizer que a tua guerra não é contra o teu marido que está na frente, mas é contra quem está por detrás dele. A tua guerra não é contra o teu filho, para com isso. A tua guerra é contra aquele que está por detrás do teu filho. A tua guerra não é contra aquele colega de trabalho que tem se levantado e vindo na tua direção, não. A sua guerra é contra aquele que está por detrás dele. Por quê? O escudeiro não quer matar Davi, quem quer matar Davi é Golias. Você está entendendo ou não? Teu marido não quer acabar com você, não, é o que está por detrás dele que quer destruir você. Teu filho não quer acabar com você, não, mãe, é o que está por detrás dele que quer acabar com você. Você está entendendo ou não? Teu colega de trabalho não quer te destruir, para com esse pensamento. O que está por detrás dele é que quer acabar com você. E aquele que estava por detrás dava ordem a quem estava na frente. Por quê? Porque quem estava na frente era escudeiro de quem estava atrás, ou seja, era escravo, era servo de quem estava por detrás. Deixa eu falar uma coisa. Existem muitas famílias aqui que o marido está sendo um escravo de Satanás, e a sua guerra não é contra esse escravo, a sua guerra é contra aquele que está escravizando ele. A tua guerra não é contra o teu filho. Mas apóstolo, meu filho disse agora isso e a sua guerra não é contra o teu filho. Deixa eu só te lembrar, Deus não te dá nada com defeito. Quem te deu o teu filho não foi o diabo que te deu o teu filho. Para de agir com o teu filho como se ele fosse o cão, não é.
Para de agir com o teu filho como se fosse o diabo que tivesse colocado ele na sua vida. Não foi. Filhos são herança bendita do Senhor. Quem te deu o teu filho foi Deus. Então para de guerrear contra ele e vai mirar no alvo certo. Fica atacando quem está na frente, ferindo quem já está escravizado. A pessoa já está escravizada e você ainda fica atacando ela. A pessoa já está sendo manipulada e você ainda fica gritando com ela, xingando ela, falando coisas terríveis para ela. Você acha que ela gosta da vida que ela vive? Você acha que ela está sendo feliz daquele jeito? Você acha que esse escudeiro aqui estava bem? Hein? Por qualquer um que não tivesse visão, não ia atacar Golias de cara, ia atacar o escudeiro, que era o primeiro da lista, o primeiro da fila. O escudeiro ia na frente, vê se pode. Vê se pode. Aquele que era escravo, ele colocava na frente, e ele ficava por trás, dando ordem ao escravo que estava na frente. Não é assim na vida de tanta gente? Você quer perder seu tempo atacando, ou contra-atacando, quem tem vindo contra você. Que entenda, se Golias está vindo contra Davi, o escudeiro também está, e o escudeiro ainda está na frente. O escudeiro também está vindo contra Davi, só porque ele não está vindo porque quer. Ele não está vindo contra Davi porque quer. Ele está vindo contra Davi porque ele é manipulado, ele é escravizado. Não é culpa dele. Não foi ele que quis isso. Ele não desejou estar indo na direção de Davi, contra Davi. Ele não queria isso. Ele só está fazendo agora porque ele está sendo escravizado por um gigante que está atrás dele. Um gigante covarde, um gigante maldoso, que queria destruir mesmo, que queria acabar com tudo mesmo, assim como o diabo quer. Só que ele coloca alguém na frente. Para vir contra você, ele coloca teu esposo na frente, coloca tua esposa na frente, coloca um colega, um amigo na frente, coloca um colega de trabalho na frente, coloca um filho. Aí você começa a olhar para o teu filho com ódio. Teu problema não é com teu filho. Será que não deu para você entender que o teu filho, a tua filha, o teu marido, o teu familiar que tem se levantado contra você, está sendo movido por alguém que está de trás? O escudeiro estava na frente, mas o alvo de Davi não é quem veio na frente. O alvo de Davi é quem está por detrás. E assim como Golias, que estava por detrás, caiu, eu vim aqui dizer que aqueles que estão por detrás disso tudo também vão cair. Quem está por detrás da rebeldia dos teus filhos vai cair. Quem está por detrás da arrogância do teu marido vai cair. Quem está por detrás da falta de paciência da tua esposa vai cair. Quem está por detrás daquela perseguição do teu colega de trabalho vai cair. Quem está por detrás daqueles que têm tentado destruir você, estes que estão por detrás não vão ficar de pé. Davi escolheu 5 pedras. Ele não pegou 5 pedras, ele escolheu 5 pedras. Porque eu, sabendo quem é meu inimigo, eu preciso escolher a arma certa para ir contra ele. Não é pegar qualquer coisa aí. Ele escolheu 5 pedras. Mas tem um problema: a armadura de Golias. Peito protegido, braço protegido, até o pé tem uma proteção de bronze, canela protegida e um capacete de bronze na cabeça. E você já deve ter visto alguma imagem de guerreiros. O capacete de bronze, ele desce até aqui, e aqui no meio ele ainda tem um negócio que protege o nariz ainda. A testa está coberta. Mas de acordo com a Bíblia, Davi pega uma das suas pedras, ele bota a mão na sua sacolinha, pega uma pedra, pega a sua funda, seta, diga como quiser. Ele pega o que ele tem e lança. Quem estava na frente?
Não era o escudeiro que estava na frente? Que se o escudeiro está na frente, como é que quem leva a pedrada é quem está atrás? Davi não estava ali para atacar qualquer um. Davi estava ali para atacar quem tinha que cair. Golias caiu e o escudeiro atacou Davi. Depois que Golias caiu, a Bíblia diz que Davi foi até Golias caído, ficou em cima dele, pegou a espada dele mesmo e arrancou a cabeça dele. Aí eu te pergunto, cadê o escudeiro? Se o escudeiro carregava a arma, ele tinha alguma espada na mão, ele tinha alguma lança na mão, nem que seja de pedaço de pau. O escudeiro atacou Davi? Não. O escudeiro tentou bater de frente com Davi? Não. Pergunta para mim por quê? Porque aquele que manipulava ele agora caiu. E quando aquele que manipula cai, aquele que vinha se levantando contra já não se levanta mais. O grande problema dos crentes da minha geração é que atacam a pessoa errada. Se fosse lá naquela guerra alguém que é da minha geração, não teria nem chegado perto do rei. Pergunta para mim, jovem, por quê? Porque já ia atacar Eliabe na chegada. Já ia atacar Eliabe quando Eliabe disse: cadê aquelas poucas ovelhas? Se fosse uma turma que eu conheço, já ia embolar na pancada com Eliabe ali na chegada. E o Golias ia continuar de pé do outro lado. Se fosse alguns crentes que eu conheço, poderia até passar de Eliabe, mas ia querer bater de frente com o rei. Quando o rei disse: você é pequeno, ele é grande, está querendo me humilhar? Está pensando que eu sou quem? Está vendo só que eu me humilhando, e ainda filmar ainda. Olha aí, está me humilhando aqui. Mas ele não perdeu tempo brigando, nem discutindo com o rei. Ele foi para o campo de batalha. E é interessante, quem está na frente é o escudeiro, mas ele tem tanto discernimento que ele sabe: esse escudeiro aí não é meu inimigo. Está vindo na minha direção, mas não é meu inimigo. Está vindo na minha direção, mas não é meu alvo. O meu alvo é quem está por detrás dele. E quando quem está por detrás cair, quem está na frente não vai fazer mais nada. Ele pega a pedra, irmão, e manda uma pedra que cravou na testa do gigante. Diga comigo, na testa. Mas como na testa? A Bíblia não diz que pegou no capacete do gigante. A Bíblia diz que pegou na testa do gigante. Que negócio é esse? Que conversa é essa? Você acha que Davi era bom de mira? Assim? É claro que não. Mas é quando eu me disponho a ir contra o inimigo certo. Quando eu me disponho a ir contra o inimigo certo, quem faz ele cair não é a força da minha pedrada, quem faz ele cair não é a minha pontaria, quem faz ele cair é o Deus diante do qual eu estou. A pedra cravou na testa do gigante. Um gigante que tinha um capacete de bronze na cabeça vai estar com uma pedra agora cravada na testa. Como é que pode isso? Poxa, explica isso. Não tenho como explicar. Eu não consigo explicar isso aqui. E não vem querer você dizer que você sabe tudo, que você vai explicar isso aqui, porque isso aqui não tem explicação. Um gigante que tem um capacete de bronze na cabeça vai agora estar com uma pedra cravada na testa. Será que uma pedra atravessou um capacete de bronze? Não. É porque quem deu a direção para a pedra não foi Davi. Mas quando Davi se colocou na posição para ir, Deus disse: agora deixa comigo que a guerra é minha. O gigante era maior que Davi, mas Deus era maior que o gigante. O gigante estava acostumado a matar, mas Deus sabia muito bem como derrubar. A pedra cravou na testa dele. E ai meu Deus, se você não fugiu da escola, você estudou física. E se você estudou física, meu irmão, esse movimento teria que ser para trás. Esse movimento, a força, a queda tinha que ser para trás. Mas a Bíblia diz que Golias caiu com a cara no chão. Golias caiu para frente. Eu fico imaginando agora o escudeiro olhando e dizendo: tem um negócio estranho acontecendo aqui.
Porque eu não sei como é que essa pedra foi parar na cabeça dele, e nem sei como é que ele está caindo para frente. Se a pedra pegou na testa, era para ele cair para trás. Então olha aqui para mim. Quando o teu Deus derrubar os gigantes que estão manipulando a tua família vai olhar para você e vai dizer: esse Deus que meu pai serve é grande, esse Deus que a minha mãe serve é grande. Olha o que Deus fez. Caiu. Caiu, e aí? Davi saiu dizendo: eu sou bom. Não, caiu, é o primeiro ponto. E agora? E agora eu vou me certificar que não vai mais se levantar. Porque na vida de muita gente, Golias está caindo e levantando, caindo, toda hora Golias levanta. É impressionante, na vida de alguns crentes, é um tal de Golias cair, Golias levantar, que o problema cai, daqui a pouco está com o mesmo problema de novo. E passa um tempinho, o mesmo problema de novo. É o mesmo Golias se levantando de novo. Sabe por quê? É porque a maioria de nós não termina aquilo que começa. Então olha aqui para mim, vai terminar aquilo que você começou. Começou um propósito pelo filho e não terminou. Começou oração pelo casamento e não terminou. Começou subida de monte pela casa e não terminou. Começou jejum por alguém e não terminou. É por isso que Golias cai, Golias levanta. Golias cai, Golias levanta. Vai terminar o que você começou. Davi partiu para cima para terminar. Davi tinha espada? Não, mas Davi correu para cima de Golias. Eu gosto desse texto, porque Davi poderia parar do lado do gigante, do lado, pegar a espada e cortar a cabeça, mas está na Bíblia, Davi subiu no gigante, e se o gigante caiu com a terra, com a cara na terra, Davi pôs os pezinhos dele nas costas do gigante, foi na bainha, puxou a espada do gigante, arrancou-lhe a cabeça, que aquilo que estava querendo destruir você e a sua família, vai ter que ficar debaixo dos teus pés. Apóstolo, mas o diabo, o cão, pelo amor de Deus, para de promover o diabo, para de querer arrumar curtida para o cão, porque tem gente que é patrocinador das redes sociais do inferno, que dá uma moral para o capeta. Porque o diabo se levantou com tudo. Não, porque tem que ver o que o diabo fez. Ô Levi, tem crente que sabe tudo que o diabo fez, mas não se lembra de nenhuma vírgula que Deus tem feito. Não, porque o diabo, isso, olha o que está acontecendo, porque o diabo, não, porque o diabo fechou, porque o diabo levantou, porque o diabo fez, porque o diabo destruiu, porque o diabo, para de ser garoto propaganda do capeta. Fala mais do diabo do que em Deus. Bate para dentro desse gigante, mete-lhe uma pedra na cabeça, faz ele cair, sobe nele, arranca a cabeça dele. O que é isso? Para de dar moral e bobe para o cão, e acaba logo com a palhaçada dele. 40 dias gritando 2 vezes por dia: me dá um homem, me dá um homem. Parecia até uma biba, né? Me dá um homem, me dá um homem, me dá um homem. Aí chega um menino para calar a boca dele, joga a pedra, cai, arranca a cabeça. O que Davi fez? Tirou onda, pegou a cabeça do gigante e começou a passear com a cabeça do gigante na mão. Sabe por quê, Levi? Se Davi não arranca a cabeça do gigante e não dá um passeio com ela na frente do povo, sabe o que a turma ruim, medrosa ia dizer? Não foi Davi que derrubou ele, não, foi ele que tropeçou e caiu. Que para falar mal de você tem um monte, mas para reconhecer as tuas vitórias é 1 ou 2. Eles não querem reconhecer. Sabe por quê? Que você está vencendo onde muitos deles deveriam estar vencendo há muito tempo e não estão. Mas e daí se eles não quiseram? Quem vai chegar para decidir é você. E daí se Eliabe não enfrentou? Se o rei Saul não enfrentou? Davizinho chegou para enfrentar. Eu prefiro ser um menino que tem certeza que Deus vai na frente, do que ser um marmanjo que fica borrando as botas de tanto medo. Quem está comigo aqui para dar glória a Deus? Olha para o teu irmão e diga assim: essa semana esse gigante cai, mas para nunca mais levantar, hein? Para nunca mais levantar. Tua luta não é contra o escudeiro,
Tua luta é contra quem está por detrás, escravizando quem está na frente. Tua luta não é contra o teu filho. Eu vou ter que falar. Posso falar? Se você autorizar, eu falo, hein? Eu vou ter que falar, eu vou falar olhando para esse negócio aqui, ó. Tua luta não é contra a tua filha, teu filho, teu marido, boca aberta. Boca aberta. Fica perdendo tempo, ferindo as pessoas. Já não basta as pessoas estarem escravizadas, não. Ainda fica machucando, maltratando, falando besteira, humilhando com palavras. Davi não moveu um dedo contra o escudeiro, mesmo o escudeiro estando na frente, porque Davi sabia o que você precisa ser daqui sabendo. A minha luta é contra quem está por detrás dele. Fique em pé comigo. Chegar em casa, Frederico vai ver. Sabe por que é mais fácil se levantar contra o teu filho ou contra o teu marido? Pergunta para mim por quê? É porque você tem medo de se levantar contra o demônio. Como tem medo de entrar em guerra espiritual, fica batendo de frente com o filho, com a filha, com a esposa, com o marido. Covarde. Está com medo de enfrentar o diabo. Aí fica humilhando as pessoas que estão sendo manipuladas por ele. Aposto, mas tem gente que é ruim. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Tem gente que a gente não sabe se o diabo entrou nela ou se ela entrou no diabo. Eu sei. Tem gente que é tão ruim que nem um capeta quer. Eu sei. Tem gente que é tão ruim que o diabo quer que se converta, porque se for para o inferno vai fazer rebelião lá dentro e vai pegar o tridente na mão do Satã. Eu sei. Tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que é ruim, bravo. Mas eu não acredito que você casou com alguém assim. Eu não acredito que Deus te deu um filho assim. Deus não dá isso. Se Deus te deu um casamento, se Deus te deu filhos, bota essa cabeça para funcionar direito e vai guerrear contra quem está por trás de tudo isso. Porque hoje esse demônio vai ter que cair.